Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje, segunda-feira, 29 de novembro de 2021, estou aqui em Altos, Piauí. Região nordeste do Brasil, acabou de chover um pouco, né? E quando chove, a gente aqui no Nordeste, principalmente nesse período, sempre se alegra demais. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a verdadeira matança de prefeitos municipais que aconteceu no Piauí nos anos 80 e 90. Foram pelo menos 10 prefeitos num período de 10 anos, um período terrível para a municipalidade piauiense. Muitos dos crimes praticados na época permanecem impunes. E neste domingo, dia 28 de novembro, mais um crime foi praticado contra o prefeito de Madeiro do Piauí, Zé Filho. Inclusive, eu estou aqui com a matéria que nós publicamos no portal TR Notícias, já agora pela manhã, contando muito sobre os crimes que aconteceram no estado do Piauí, envolvendo os prefeitos municipais como vítimas. No caso do senhor Zé Filho, ele estava assistindo um jogo de futebol em sua cidade, Madeiro, quando foi colhido completamente de surpresa pelos disparos. Alguns veículos dizem que foram 4 tiros, outros falam em 3 tiros. O fato é que o prefeito foi levado com urgência para o hospital de Luzilândia e ali ele não resistiu aos ferimentos, veio a falecer. A polícia também divulgou uma fotografia do principal acusado pelo crime, que vem a ser esse cara aqui, ó. Você está vendo aí nessa foto, ele chama-se Felipe Seixas e qualquer informação sobre o seu paradeiro deve ser repassado para o número 190, que é o número da Polícia Militar do Estado do Piauí. Até o momento em que o retrato foi divulgado, ele estava sendo procurado por tentativa de homicídio, o Felipe Seixas. A trama é bem complexa. Fique até o final desse vídeo que eu vou lhe repassar toda a história sobre esse brutal assassinato e vou falar também um pouco sobre os assassinatos que aconteceram anteriormente, tá bom? Então, o que é que acontece? O prefeito já vinha denunciando, o prefeito Zé Filho de Madeiro do Piauí, uma série de ameaças que ele havia sofrido. Segundo ele, registrou na polícia por parte do ex-prefeito Zé Neto, que teria lhe oferecido 4 milhões de reais para ele renunciar à prefeitura, supostamente em favor do vice-prefeito, é o substituto imediato, e que havia já se aproximado do ex-prefeito Zé Neto. Os dois já estariam politicamente unidos. E o Zé Filho disse que não aceitou a proposta e por conta disso passou a ser ameaçado. Até que neste domingo aconteceu esse crime brutal, esse crime bárbaro contra a sua vida. Ele estava num campo de futebol, assistindo ao jogo, chegou a postar um vídeo nas suas redes sociais pouco antes do crime, né? Um vídeo sobre o jogo, do jogo que estava em curso. Isso foi divulgado nos portais de notícias aqui do estado do Piauí. Bom, e várias autoridades se manifestaram. O senador Ciro Nogueira, que é o atual ministro da Casa Civil, disse ter recebido a notícia com tristeza e indignação. A deputada federal Iracema Portela, que era companheira de partido, aliás, o Ciro também era, do prefeito assassinado, salientou a parceria política com o Zé Filho. O governador Wellington Dias, do PT, lamentou a morte do prefeito e autorizou o envio de reforço para prender o acusado. Zé Filho, como eu disse, já estava com medo de ser assassinado desde algumas semanas. Ele procurou as autoridades e, infelizmente, não houve tempo para que nenhuma providência fosse adotada ou simplesmente as pessoas negligenciam, né? Acham que é uma questão de natureza política, mas no Piauí, quando se fala sobre isso, não se pode imaginar, por conta do próprio histórico, que seja uma questão de natureza política. Eu vou contar para você agora. Em 1989, registrou-se o primeiro caso de assassinato de ex-prefeito no Piauí por encomenda. Outros casos ocorreram antes, por rixas localizadas, mas a partir de 1989, o que se viu foi uma quantidade de assassinatos em série, praticados, de acordo com as autoridades na época, pelo crime organizado. Matava-se para tomar o poder e usava-se como meio de financiamento dos crimes praticados contra os ex-prefeitos o próprio dinheiro público. Então, o médico Francisco Luiz de Macedo, ex-prefeito de Padre Marcos, foi morto no dia 29 de abril de 1989 num bar no bairro São Pedro, na zona sul de Teresina. Ele estava jogando sinuca com alguns amigos quando o elemento se aproximou e disparou a queima-roupa, tirando-lhe a vida.
Segundo caso que nós registramos, do Abraão Gomes de Oliveira, agropecuarista, ex-prefeito de Porto do Piauí, foi morto em 1º de agosto de 1989. Outro caso, Gerardo Linhares, médico, então prefeito de José de Freitas, morto em 1990 no centro da cidade, diante do hotel municipal. O crime foi presenciado por dezenas de testemunhas. O quarto assassinato de prefeito municipal do estado do Piauí, o senhor Joaquim Fonseca dos Santos, era prefeito imbatível em várias eleições de Redenção do Gurgueia, foi morto em abril de 1991. Mandato bastante conturbado, houve muita tentativa de usurpação do poder pelos seus adversários. Outro caso, Wilson Pio Barbosa, prefeito de São Félix do Piauí, assassinado em 1º de agosto de 1992, durante uma acalorada discussão com seu adversário político José Filho, que era um empresário da cidade e que depois se tornaria assessor especial do ex-governador Francisco Moraes Souza, Mão Santa. O Zé Filho foi levado a julgamento e foi absolvido pelo brutal crime. César Augusto Leal Pinheiro, então prefeito de Altos, ex-bancário, ex-vereador, morto na noite de 11 de abril de 1996, na sua própria residência, de acordo com as autoridades, a mando do então vice-prefeito Antônio Orlando da Silva, que foi levado a julgamento, foi absolvido num primeiro momento, depois o Ministério Público pediu a anulação do julgamento, o que aconteceu, e ele deverá ser de novo, mais de 20 anos depois, submetido a julgamento pelo crime, pela morte do então prefeito de Altos, César Augusto Leal Pinheiro. Manuel Portela de Carvalho era prefeito recém-eleito de Aruazes no dia em que foi assassinado. Ele foi morto no dia 11 de dezembro de 1996 ao chegar na sua residência no conjunto habitacional Parque Piauí. Importante ressaltar que o Manuel Portela já havia sido prefeito em oportunidade anterior da mesma cidade de Aruazes. O então procurador de Justiça do estado do Piauí, Antônio de Pádua Linhares, apontou como mandante o ex-candidato Manuel Raimundo do Nascimento Vale, derrotado por Manuel Portela na eleição daquele ano, e o delegado Francisco Bernardoni da Costa Vale, que depois foi eleito prefeito 2 vezes, uma delas ele estava inclusive preso sob a acusação deste crime bárbaro. Raimundo Nonato Marques, prefeito de Luzilândia, em 1997, 8 de agosto, quando foi assassinado. Como de costume, ele havia comparecido ao posto rural de sua propriedade, a aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade, na localidade Encruzilhada. Estava exercendo o 3º mandato quando foi assassinado por Ézio Barbosa Teixeira, supostamente a mando do então prefeito de Madeiro do Piauí, Antônio Lisboa. Veja, Madeiro é a cidade onde agora mataram o prefeito. E já houve o caso em que um prefeito de Madeiro foi acusado de ter mandado assassinar o prefeito de Luzilândia. O outro caso, João Batista Filho, João Brígido, prefeito de Capitão de Campos pela 3ª vez na época do crime. Era início da noite do dia 12 de janeiro de 99, ele estava sentado à porta de casa na Avenida Presidente Kennedy, a principal da cidade, que é a mesma rodovia BR-343, quando os elementos chegaram numa moto, 2 motoqueiros, e dispararam vários tiros contra ele, tirando a sua vida. Foram apontados como mandantes do crime o então vice-prefeito Paulo da Silva Andrade e o advogado Antônio Mendes Moura, radicado em Piripiri. O executor foi o pistoleiro Raimundo Nonato Paulino, em depoimento à Polícia Federal, porque era o crime organizado, né? Houve uma determinação do Ministério da Justiça para que a Polícia Federal assumisse as investigações dos casos de assassinatos contra prefeitos e ex-prefeitos. Então, na época, o senhor Paulino, acusado de ser o executor, confessou que o crime de Brígida seria pago com recursos do FPM, o Fundo de Participação do município, tão logo o Paulo da Silva Andrade tomasse posse. A procuradora de Justiça na época, Rosimar Leite Carneiro, denunciou que foi feita uma licitação para contratar a morte do prefeito João Brígida. Então, esse caso que aconteceu em Madeiro, mais um prefeito assassinado, lamentavelmente. O que se espera agora é que haja a punição exemplar e, diferente de alguns casos anteriores em que prefeitos assassinados, os seus mandantes não recebam a proteção de personalidades coroadas da política piauiense e, com isso, consigam escapar da punição, que é o que, infelizmente, tem acontecido, como eu disse, na maioria dos casos. Então, esse é o nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.